Hoje a gente vai ver sobre esse novo modelo Química 2.5, que foi um choque de uma IA open source chinesa que desafia todos os top modelos existentes hoje no mercado. Então, começando aqui, é a Moonshot AI, que é parecido com um laboratório de software, né, que seria igual ao Anthropic, OpenAI, esse tipo de XAI, esse tipo de empresa, lançou o Química 2.5, que tem 1 trilhão de parâmetros e 32 bilhões ativos. Então é um modelo pesado, mas que ainda você consegue rodar uma estrutura leve, digamos assim, né? E ele é open source, então se você tiver uma máquina boa, dá pra você rodar no seu próprio computador. Servidor. E é um outro modelo, uma outra onda de choque aqui do modelo chinês, né? Que também a gente já teve vários desses com o DeepSeek lançando modelos bons e muito mais baratos do que os atuais e empresas de IA. Então aqui tem algumas benchmarks que eles mostram. Então tá aqui comparável em agentes, código, imagem e vídeo. Todo tá no mesmo nível, mais ou menos. E esse é o primeiro modelo deles multimodal. Então o Química 2 não era multimodal, ele não conseguia ver imagem nem vídeo. Esse consegue ver imagem, vídeo, documento, qualquer coisa. Esse Agent Swarm é a coisa mais impactante dele. Ele pode escalar até 100 subagentes simultâneos para realizar tarefas em paralelo e automaticamente, ele faz isso sozinho. Tem muitos desafios aqui nessa parte de trabalhar com agentes simultâneos, né? Muitas empresas estão trabalhando nisso. E o jeito que a Moonshot fez aqui com o próprio agente de IA poder fazer isso automaticamente foi um diferencial muito grande aqui nesse caso. E o custo. O custo aqui em comparação com os outros, né? $60, 3, ou 60 centavos por $3, e os outros são 5,25, 2,14, 2,12. Então é pelo menos 4 vezes mais barato, até mais em alguns casos, que dá muitas vezes mais barato. 8 vezes, né? Mas vamos ver alguns exemplos reais aqui. Aqui nós temos o artigo de lançamento, então ele fala aqui dos benchmarks. Fala que ele gera esse tipo de front page com muitas animações, né? Bem, até melhor até que o Gemini 3 Pro, que tava criando páginas muito boas já. Mas aqui eles estão falando que tá gerando até melhor. E eu acabei testando, né? Ele gera coisas bem boas mesmo. Não chegou nesse nível aqui não, mas foi um pouco melhor que as outras IAs que eu já testei. E aí eles falam também do Agent Swarm, mostram aqui como que ele funciona. Então, para tarefas complexas, ele vira o agente principal que está perguntando, vem no orquestrador e manda as tarefas para vários IAs especialistas em cada coisa. E depois tem as IAs também que verificam que foi feito para ver se está certo. Então dá para você ver aqui que o ganho não só de velocidade, mas na verdade que é de velocidade e performance, né? Então assim, tá melhorando bastante em relação a quando não tem, em alguns casos, né? E a velocidade aqui salva até 4,5 vezes o tempo e de 3 a 4,5, com a diferença de um agente para esse Agent Swarm. E é claro que vai ser mais essa diferença em atividades complexas, né? Ele tem alguns exemplos aqui que eles mostram e tudo mais. E também eles falam da produtividade em tarefas de trabalhos normais, né? Então, mexer com Excel, planilhas, documentos, PDFs, slides. É bem interessante ter mexendo com comentários. Enfim, e aí eu vou mostrar alguns exemplos. Aqui tem o Quimicode, que dá para você rodar, é bem similar ao Cloud Code. A gente não vai testar isso usando o Quimicode, não. Aqui também tem o Kimi.com, que é o chat, né? Pra poder conversar com ele.
Aí aqui eu tenho um exemplo. Nesse chat você tem três chats para você conversar com ele para cada tipo de coisa. Então, se você fazer um website, vai poder falar com ele 3 vezes, fazer 3 websites e tudo mais. Bem limitado por mês, mas para testar eu achei legal. Então, a primeira versão do site ele criou isso daqui para mim. Então, ele que tirou as imagens e tudo mais. Então, algumas falharam, né? Mas dá pra ver que tem bastante animação, bem diferente dos outros IAs. E aí eu pedi pra ele ajustar em relação ao texto, que não tava muito bem com o que eu tava querendo. Aí ele fez os ajustes, mas só explicando brevemente, né? Porque teve uma coisa que aconteceu que não sei se acontece todas as vezes, mas eu achei uma falha aqui. Aí, deixou a mesma coisa, só que ajustou o texto, né? Mas aí quando você olha a versão de celular, não fica legal, fica ruim. Aí eu pedi pra ele ajustar a versão de celular. Tem até o que eu escrevi aqui. Fazer mobile friendly. Aí quando ele foi fazer, acabou que ele perdeu todas as animações. Ele fez mobile friendly, só que não tem mais as animações bonitinhas igual tinha antes. Então não sei se acontece sempre. Algumas ainda tem, né? Mas tá bem diferente do que ele tinha feito inicialmente. Outro exemplo aqui é essa apresentação de slide que eu mostrei no início. Foi ele que gerou uma parte, eu só adaptei, né? Então ele pode gerar apresentações completas e tudo mais. Então ele gera no PowerPoint ou Google Docs, né? E é claro que não é perfeito, né? Quem já trabalhou com o Google Docs aí com IA sabe que às vezes a IA responde umas coisas aqui e acaba passando no limite da tela. E aqui também acontece. Se você olhar aqui também passa. Danado. Mas tem. E passa muito, tá vendo? Isso é um problema que a gente tem mesmo e tem que ir ajustando, não tem jeito. Mas tirando isso, a apresentação eu achei legal, ficou boa, bonita. Mas tem esses detalhes. Agora a gente vai fazer um testezinho usando o OpenCode. Já iniciou um monte aqui. Já. Eu tô rodando o OpenCode dentro do VS Studio, VS Code aqui mesmo. E pra rodar... Hoje ele tá de graça aqui. Então dá pra você mudar o modelo aqui e usar o Química 2.5 Free. Então se você quiser aproveitar, ele tá de graça aqui. E se abrir aqui o Chemical Code, dá pra você ver também que tem 3 vezes mais uso aqui durante esse período. Então a gente vai fazer um teste aqui para ele criar uma landing page para ver se ele cria igual ele criou lá no site, cheio de animação e tudo mais. Então eu vou deixar bem aberto, vou só falar cria uma landing page moderna para uma agência de IA vende especializada para vender para cientistas e clínicas. Então ele vai girar aqui. E um detalhezinho importante é que você precisa ter um arquivo aqui de opencode.json, porque se você não tiver esse arquivo falando da temperatura dele, ele vai dar um erro. Ele só roda com temperatura 1, e geralmente a temperatura não é 1 para esse tipo de atividade no build e no plane. Mas eu vou deixar aqui rodar, tendo uns errinhos de serviço, mas tá funcionando. Quando eu terminar eu volto a mostrar o que ele fez. Beleza? Ele gerou aqui. E o mais interessante que eu não pensava foi que ele gerou um arquivo inteiro em HTML, em vez de fazer instalar um framework, usar React, uma coisa assim. Agora eu não sei se vai ter animação, se vai ter, vamos rodar aqui pra ver.
É, é rodar. Tô acostumado, até esqueci como é que funciona isso. Vamos abrir com Live Server, acho que isso aqui dá. É, não tem animação. É, tem até que tem. Ahn, sinceramente, não nada surpreendente, né? Se você comparar esse daqui com o que eu gerei no site deles aqui. Ó, tá aqui. Tá. Fica bem decepcionante, na verdade, porque eles fazem propaganda e tal, mas a gente em si não tem nada. O que tem mesmo é o website deles com esse modo de website aqui, né? Aí ele gera mesmo. Mas se você for pegar o modelo em si, ele não faz essas coisas não. Tem que ser no prompt mesmo. O que isso significa? Que tem algum prompt por trás desse website aqui e guia esse agente para gerar é, landing pages ou páginas nesse nível aqui de animação, né, imagens e tudo mais. Já se você pegar o modelo cru e mandar ele fazer, ele não vai pegar e vai falar, isso daqui tem que ser de alto nível, isso daqui tem que... Entendeu? Ele não vai pegar e vai gerar imagem nem nada, ele vai só gerar uma landing page bem básica. Uma outra coisa que eu vi desse... E na verdade ele até errou, né? Nem nesse modelo de negócio, mas tudo bem. Mas se eu voltar aqui no VS Code, e eu perguntar aqui quem é você, eu não sei se ele consegue responder aqui ou se eu tenho que ir no site deles, mas eu vi que em algum lugar ele tava falando que ele era o Cloud. E para um modelo falar que ele é outro, significa pro... não significa, não sei o que significa, né? Mas algumas teorias falam que ele foi treinado com... Ou ele é uma cópia, né, dos pesos do Cloud. E alguém vazou esses negócios e tudo mais. Não, mas ele falou certo aqui. Mas algumas vezes ele tava falando que ele era o Cloud. Mas como eu tava falando, ou vazaram os modelos do Cloud e o pessoal copiou. Algum funcionário. E a outra opção foi... Quem que responde que eu... E a outra opção é que é mais provável, né, que eles usaram muita coisa gerada pelo Cloud para treinamento, mas além de usar o treinamento existente, né, os dados existentes na internet, eles geraram muitos dados artificiais usando o Cloud. Aí por isso que ele fala isso. Mas é isso aí, se vocês quiserem testar esse modelo, vale a pena para criar um website, né? É só ser mais específico, que eu fui muito aberto aqui, ele gerou um website genérico, mas ainda assim já é não é nada ruim também. É um website que ficou legal até, mas tem cara de IA, né? Então, mas se você quiser testar, tá aqui no Open Code de graça, eu vi que também tá no Kilo Code de graça por um tempo, e também tem aquelas codas aumentadas por um tempo limitado. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até mais.